igreja nos dias anteriores à manifestação do anticristo. Se nós formos falar nos dias de hoje, o que parece que a maioria das igrejas, eles estão vivendo assim como se a era da igreja não fosse acabar nunca, né? Porque a igreja praticamente não prega sobre escatologia, sobre o apocalipse, sobre as últimas coisas. Esse é um tema que pouquíssimo é abordado nas nossas igrejas, né? Então as igrejas elas não se ocupam muito com esse tema, mas eu vou colocar aqui algumas hipóteses, algumas possibilidades para a nossa discussão. Então, primeiramente, não temos como saber detalhes sobre o comportamento da igreja nos últimos dias da era da igreja. Lembrando que era da igreja é esse intervalo entre a 69ª semana das 70 semanas de Daniel e a 70ª semana. Esse intervalo é chamado de intervalo profético, era da igreja, dispensação da graça ou ainda dispensação do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer nesses últimos dias? Como a igreja vai se comportar? Eu estou falando aqui em termos de conhecimento do anticristo, porque Jesus Cristo falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nessa profecia de Jesus, o amor da igreja vai esfriar. Mas aqui eu quero focar sobre o conhecimento que a igreja terá sobre a manifestação do anticristo. Pensando nas palavras de Jesus, a igreja parece que vai deixar de lado esse conhecimento, ou seja, o anticristo vai se manifestar e toda a preparação para essa manifestação, ele estará enganando a igreja, se passando por um homem bom. Vamos ver, o comentário prossegue dizendo: a manifestação do anticristo será a maior representatividade das portas do inferno. Segundo as palavras de Jesus Cristo, temos a garantia de que elas, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Tá bom? Ou seja, a igreja não vai ser destruída, né, por essa ação do anticristo, que é uma preparação para a grande tribulação. Esse período que poderia ser chamado também, a Bíblia chama de o princípio de dores. Tudo que o anticristo vai trazer lá na grande tribulação, a igreja vai viver um pouquinho, a igreja vai viver um princípio de dores. Alguns estão colocando na internet que o coronavírus seria um princípio de dores. Pode ser, irmãos, nós não temos como afirmar. Então nós ficamos no campo da possibilidade, a igreja tem que ser vigilante. Mas pode sim, o coronavírus pode ser o princípio de dores. O que vai acontecer durante a grande tribulação, pela descrição bíblica, é algo muito pior. O comentário prossegue: a igreja pode procurar no mundo sinais que sejam compatíveis com a profecia bíblica sobre o anticristo. Tá bom? Ou seja, a igreja realmente ela não deve abandonar esse tema. Infelizmente, muitas igrejas, como eu disse, elas não se dedicam a esse tema. Olha, mas a igreja deve sim, porque ela pesquisar sobre esse tema, buscar, né, sobre esse assunto, é uma obediência à palavra de Jesus Cristo, que diz, né, que nós deveríamos olhar para a figueira e para todas as árvores, olhar para Israel e para todas as árvores. Prosseguindo, o slide 25 diz: acredito mesmo que a igreja poderá influenciar no conhecimento que Israel acabará por adquirir sobre o anticristo, e esse conhecimento colaborará na quebra da aliança. Irmãos, isso aqui é hipótese, o que eu estou colocando aqui. Bom, com o advento da internet, nós hoje podemos colocar mensagens que, exemplo, se a igreja for arrebatada amanhã, essa mensagem pode ajudar os israelitas a entenderem, tá bom, que eles estão sendo enganados por esse homem, que eles então terão aliança, tá ok? É claro que também o anticristo pode retirar da internet todas essas mensagens, mas não é impossível, tá ok? Que mensagens, estudos bíblicos que os cristãos estejam fazendo sobre Israel e a sua aliança com o falso Messias, que os ajude na quebra dessa aliança. Vamos lembrar que eu falei sobre as 70 semanas de Daniel, pela profecia, pelos cálculos, tá bom? 69 semanas bate com o tempo da morte de Jesus.
Então, um israelita que acredite na profecia, ele deveria procurar no livro de Daniel e falar, olha, pela profecia de Daniel, o Messias, ele já deve ter vindo ao mundo há muito tempo atrás, porque nós considerarmos as 70 semanas seria num total de 490 anos, 69 semanas, 483 anos, tá bom? Isso bate com a morte de Jesus. Então, isso pode ajudar, sim, um israelita a entender que eles perderam a aliança, tá bom, com o verdadeiro Messias e estarão fazendo, então, uma aliança com o falso Messias. O slide 26, eu comento, dezembro de 2019, era quando eu estava escrevendo esse comentário. Enquanto escrevo esse livro, vemos notícias desafiando o Deus da Bíblia. Nós temos visto notícia, principalmente aqui no Brasil, né, de grupos simpatizantes de um determinado partido político, que eles usavam, por exemplo, a seguinte expressão, que o conceito de família, tá bom? Da Bíblia e do cristianismo e do judaísmo tem que ser extirpada do mundo. Se você pesquisar na internet, você encontra essas falas, tá bom? Grupos que falam contra o Deus da Bíblia, como aquela revista Charlie Hebdo, que falava contra o Deus da Bíblia, falava contra os muçulmanos, acabaram sofrendo uma agressão horrível, né? Então, mas eles atacavam o Deus da Bíblia. Eles chegaram, irmãos, fazer uma charge retratando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, como homossexuais. Então, por que esse ataque ao Deus da Bíblia? Infelizmente, isso tende a aumentar, irmãos. Chegando durante a grande tribulação, a tendência é que isso seja descarado, que o anticristo fala, olha, temos que realmente levantar uma guerra contra o Deus da Bíblia, tirar a Bíblia, tá bom, da face da terra. Hoje eu recebi uma notícia de uma seminarista, né, a irmã Cássia, de uma notícia em que a China está exigindo que todas as igrejas da China tirem a referência aos 10 mandamentos, ou seja, eles querem controlar a Bíblia, querem controlar a disseminação de todo o conhecimento sobre o Deus da Bíblia. Prosseguindo, fazem peças teatrais e filmes que denigrem a mensagem bíblica. Coisa semelhante eles não fazem contra as outras religiões. Depois que eu escrevi isso, eu tomei conhecimento, né, que no carnaval aqui do Rio de Janeiro foram feitas representações exatamente contra Jesus, né, contra a Bíblia Sagrada. Por que todo esse ataque, irmãos? Esse ataque nos dá uma evidência de que realmente o anticristo está perto de se manifestar no mundo. Quando o anticristo chegar com a sua declaração contra o Deus da Bíblia, muitos países já considerarão isso normal. Aqui no Rio de Janeiro, isso já foi falado no Carnaval de São Paulo também, durante passeatas gays, eles agridem o cristianismo, agridem a Bíblia. Tudo isso é preparação para a manifestação do anticristo. No slide 27 eu prossigo. Só o cristianismo pode ser atacado. Se as outras religiões forem atacadas, é crime de intolerância religiosa. Se fizesse aqui no Brasil contra o islamismo, contra os deuses africanos, contra os deuses hindus, né, qualquer outra divindade, se fizessem contra eles o que fazem contra Jesus Cristo, contra o Deus da Bíblia, seria proibido, seria considerado intolerância religiosa. Né? Quando foi feita uma peça de teatro, né, retratando Jesus Cristo como homossexual e como alcoólatra, e todos os apóstolos como alcoólatras, o Supremo Tribunal do Brasil considerou aquilo normal. Ainda teve um político, não me lembro se foi deputado ou senador, que ele questionou, ele falou, se retratassem os ministros do Supremo Tribunal como alcoólatras, vocês aprovariam, considerariam normal? É claro que não. Se fizessem isso contra as outras religiões, não seria aprovado. Então o problema do mundo, o problema do comunismo e o problema desse pseudo-comunismo que já está no Brasil é contra o cristianismo. E eu comento,
é uma perseguição que tende a crescer. O mundo trata o cristianismo como responsável por eles não conseguirem andar nos caminhos errados com consciência livre. A todo momento vemos notícias em periódicos que tentam ridicularizar a fé cristã. A revista Veja, uma revista da editora Abril de grande circulação no Brasil, de 13 de dezembro de 2019, afirmou que a ciência, a democracia e a tolerância estão sendo atacadas pelos cristãos. Ou seja, eles invertem completamente. Os cristãos que estão sendo atacados, e eles dizem que eles estão sendo atacados pelo cristianismo. A revista afirma que a ciência, a democracia e a tolerância são vítimas dos cristãos.